O amor é a marca do verdadeiro discípulo. Jesus nos ensinou a amar, não apenas com palavras, mas com atitudes. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Cuidar é enxergar o outro com compaixão. É estar presente. É dividir o peso da caminhada. Fomos chamados a cuidar uns dos outros. Há dias em que a fé enfraquece. Nesses momentos, uma palavra pode renovar forças. Deus nos chama a encorajar uns aos outros. O perdão liberta, cura feridas, restaura relacionamentos. Assim como fomos perdoados por Cristo, somos chamados a perdoar uns aos outros. Nem sempre será fácil, mas o amor cristão permanece. Suportar é escolher ficar. É caminhar juntos com graça e humildade. Somos chamados a suportar uns aos outros. A verdadeira comunhão nasce na verdade. Quando confessamos, a graça de Deus nos alcança. Há cura quando caminhamos na luz, confessando nossos pecados uns aos outros. Boa noite, queridos. Eu vou pedir para a mídia botar só nesse finalzinho, por favor, aqui. Aparece no início também, mas aparece no final, assim. Quando confessamos, a graça de Deus nos alcança. Há cura quando caminhamos na luz, confessando nossos pecados uns aos outros. Boa noite, queridos. Uma das primeiras coisas que eu quero destacar para cada uma ação dessa nossa: amar, servir, suportar, perdoar e edificar. Para cada uma fase dessa requer uma coisa de nós: obediência. Se eu obedecer a palavra de Deus, se eu seguir no caminho do Senhor, se eu seguir as Escrituras, aquilo que Deus nos orienta a fazer, eu vou cumprir cada etapa dessa daí. Eu escolhi essa noite falar sobre o perdão. Eu não sei o que cada um dos irmãos aqui atravessa em suas vidas, cada um de nós temos as nossas histórias, né, de vida, mas no início da oração aqui a gente estava falando, de Luiz Matos destacou, que só o fato de nós já estarmos aqui já é um milagre de Deus, já é uma vitória para nós. O Diogo relatou um testemunho pessoal também que Deus fez na vida dele hoje. E às vezes a gente não dá importância a pequenas coisas, a pequenas vitórias que nós temos no nosso dia a dia. Só o fato de nós levantarmos, nós estarmos de pé, já é uma vitória. Muitos dormem e não têm a possibilidade de acordar no outro dia. E aí a gente vai fazer nossas atividades, a gente volta, Deus nos protege no caminhar, e às vezes a gente se acha autossuficiente e a gente pensa que não precisa da ajuda de Deus porque eu sou habilidoso na minha função, sou habilidoso no que eu faço, e eu não preciso da ajuda de Deus porque eu sei fazer sozinho. Hoje mesmo eu passei por uma atividade, eu sou aposentado na carreira militar, mas estou fazendo alguns cursos e hoje eu precisei de fazer uns disparos de tiro, né? Eu já sei, 31 anos atirando, mas só que quando você vai para um estande de tiro, você tem que se cercar de alguns cuidados para você mesmo não sofrer um acidente e para você não atingir a quem está do teu lado, na tua frente ou no teu lado. E a gente obedece aqueles procedimentos ali, porque a gente está lidando com vidas ali, com a nossa própria vida, com a vida de quem está próximo a nós. E esse é um fato, aquela que nós devemos obedecer algumas regras de procedimentos. E quando o irmão Leonardo pregou aqui também, há 2 semanas, se eu não me engano, ele falou a respeito das epístolas também, ele falou que a Bíblia, né, a gente aprende que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E se a gente for ver lá nas epístolas de Paulo, cada uma delas, cada epístola, cada carta tem uma função, tem um direcionamento. Aí eu estava pesquisando e aí
Vou dar um exemplo. Romanos, uma das mais longas teologicamente densas, focando na justificação pela fé. Coríntios aborda problemas na igreja de Corinto, como divisões, imoralidade, instruções sobre o amor e o Espírito Santo. Gálatas defende a liberdade em Cristo contra o legalismo judaico. Efésios foca na unidade da igreja e na nova vida em Cristo, escrita durante a sua prisão. E aí a gente vai, cada uma delas tem uma função, tem a sua função específica. Eu não vou falar sobre elas, vou falar sobre o perdão. Todos nós temos experiência em nossa vida a respeito do perdão. Ou nós praticando o próprio ato de perdoar, ou a gente pedindo perdão. Não tem como. Em algum momento nós atravessamos esse momento de ter que pedir perdão, ou de perdoar. Nós não somos perfeitos. E o nosso próprio Deus, Ele deixou o exemplo para nós, que nós devemos perdoar. Ele mesmo ofereceu seu Filho em sacrifício por nós, na cruz do Calvário, por causa de nossos pecados, por causa de nossas imperfeições, né? Vou parar aqui agora e nós vamos orar e depois vou dar continuidade. Glorioso Deus, amantíssimo Pai, obrigado, Deus, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, em Tua casa, para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz. Já estamos sentindo a Tua presença desde o momento que nós colocamos nossos pés aqui, através dos louvores, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Nós sentimos a Tua presença, Senhor Deus, porque nós viemos aqui para Te buscar, para glorificar o Teu nome e para ouvir a Tua voz. E o Senhor tem falado aos nossos corações. Retira de nós agora toda a vaidade, Senhor Deus, toda a altivez de espírito, toda forma, Senhor Deus, de soberba do homem que caia por terra. E que Teu Santo Espírito possa nos usar para a glória do Teu nome. E que nós possamos sair daqui diferente da forma que entramos. Que a Tua palavra fala aos nossos corações, Senhor Deus, porque falou ao meu coração. E eu peço que os nossos irmãos aqui também possam, Senhor Deus, sentir a Tua presença através da Tua palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Mandamentos recíprocos, né? Eu estava falando que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e né, tem os mandamentos na Bíblia que nós temos que cumprir. Esse mandamento não é só para o Luiz Matos, não é só para o irmão Edson, não é só para o Michel. Esse mandamento eles têm que praticar para comigo e eu tenho que praticar com vocês também. São mandamentos recíprocos. E o perdão é um dos mandamentos também que são muito importantes, né? Amar, o Michel falou sobre o amor, eu vou falar sobre o perdão, vou destacar o perdão. Quem ama, perdoa. Quem obedece, perdoa. Quem é servo de Deus, aprende a amar, aprende a perdoar e, principalmente, obedece. Porque se você não obedecer, você não vai amar e você não vai perdoar. Você não vai cumprir nenhuma daquelas fases que eu falei no início. Há um tempo atrás eu falei sobre o perdão também, eu trouxe umas observações. O que é o perdão? É o ato consciente de abrir mão do ressentimento ou desejo de vingança contra alguém que, de alguma forma, causou algum mal, mesmo que a pessoa não mereça. Acredito que muitos de nós temos algumas experiências sobre a prática do perdão, perdoando ou sendo perdoado, como eu falei. Quantos de nós deixamos de falar com algum amigo, algum familiar, algum amigo de trabalho, da igreja? Agora eu vou fazer algumas perguntas, os irmãos não precisam responder. Eu só quero que os irmãos reflitam sobre essas perguntas. Quantos de nós deixamos de falar com um amigo ou familiar por algum tempo determinado porque nos sentimos ofendidos ou injustiçados? E as injustiças que nós mesmos temos praticado contra o nosso próximo? Será que fomos ou somos capazes de reconhecer nosso próprio erro e pedir perdão? Como eu exijo do irmão? Será que eu estou fazendo? Será que eu faço? Será que a nossa consciência não nos incomoda quando erramos com o nosso próximo? Será que a soberba não me permite reconhecer que também erro, que não sou dono da verdade e por isso não tenho o direito de exigir dos outros aquilo que não pratico? Então a gente tem que ter essa consciência. Será que eu estou praticando o que eu estou pedindo que o meu irmão faça? Eu faço isso? Por que eu estou pedindo para ele?
Mas como eu estou pedindo também, o pastor Ronan, ele falou domingo aqui, às vezes a gente pode chamar a atenção da pessoa, né? E a pessoa entender, mas tudo vai acontecer de acordo com a forma que eu vou falar com aquela pessoa. Eu não preciso de gritar com a pessoa para chamar a atenção dela. Eu não preciso de constranger essa pessoa na frente de outras pessoas para chamar a razão dessa pessoa. Eu posso falar como eu quero que a pessoa fale comigo. Como é que eu gosto de ser tratado? Como é que eu gosto que as pessoas se comuniquem comigo? Com amor, com carinho, com atenção. Eu tenho que falar com as pessoas da forma que eu gosto. Que eu acho, de repente, da forma que eu gosto. Que de repente tem gente que gosta que a pessoa grite com ela, né? Mas é o amor. Tem que falar com amor, com carinho, porque é muito mais fácil de eu ter a atenção daquela pessoa, eu chamando a atenção, exortando, aconselhando com amor e com carinho. E agora, tem algumas razões pelas quais o perdão ele faz bem para a nossa saúde. Um jornal americano ele fez uma pesquisa, né? E ele constatou o seguinte: as pessoas que praticam o perdão condicional, ou seja, aquelas que só são capazes de perdoar caso a outra parte peça desculpas ou prometa não repetir a ofensa, têm propensão a morrer mais cedo do que os que perdoam incondicionalmente. As pessoas que colocam condições para perdoar alguém, essa pessoa morre mais cedo. Enquanto aquelas pessoas que, independente de qualquer situação, ela perdoa incondicionalmente, se a pessoa pedir perdão a ela, ela vai perdoar, essa pessoa tem vida longa, é uma vida mais tranquila. Tem outros fatores aqui também. Perdoar deixa menos nervoso. Estar cronicamente nervoso causa efeitos de pressão arterial e no batimento cardíaco, enquanto perdoar de verdade pode levar a uma redução no estresse e, portanto, a conter o nervosismo. Se a gente for refletir, cada um de nós temos essa prática, a gente passa por isso, e nesses momentos de tensão, nesses momentos em que nós nos sentimos injustiçados, afetados por alguém próximo a nós, ficamos decepcionados com o momento, com a situação, por nós nos sentirmos na razão, achamos que estamos certos, e a gente quer o perdão da pessoa. Se a pessoa não pedir perdão, eu não vou perdoá-la. Isso ali vai me fazendo mal. Terceiro, melhora a saúde em todos os sentidos, até o sono. Perdoar alguém é o verdadeiro remédio que atua em instâncias que vão desde a qualidade do sono até a fadiga, reduzindo sentimentos e patologias prejudiciais à saúde, como a tensão, raiva e depressão. Auto-perdão. Auto-perdão fazer as pazes, te ajuda a perdoar a si próprio. Quando fez algo errado, foi você, quando alguém que fez algo errado foi você, ser absolvido pela pessoa que você magoou ajuda substancialmente no processo do auto-perdão. Todos nós temos essa experiência. Vou repetir algumas vezes aqui, porque a gente passa por isso, a gente é ser humano. E às vezes, quando a gente está com esse sentimento contra alguma pessoa, a gente se sentiu ofendido, às vezes, eu já passei por isso. Eu demoro a dormir, e às vezes eu durmo, mas acordo pensando naquela situação, e enquanto a situação não vai se resolvendo, aquilo vai ficando no meu coração. E aí eu tenho que reconhecer, eu estava falando com o irmão Edson na oração ali, eu tenho que reconhecer que eu mesmo, por mim, eu não tenho essa capacidade de mudar essa situação. A não ser que eu vá até a pessoa. Mas se eu não quiser ir até a pessoa, eu tenho que orar a Deus, entregar nas mãos do Senhor, orar pela pessoa que eu senti que ela me injustiçou, ou se eu também sinto que eu injusticei a pessoa, eu vou orar por ela também. Se no momento eu não quero ter o contato para, de repente, aflorar mais ainda aquela situação, piorar aquela circunstância, eu vou dar um tempo, vou deixar Deus trabalhar o meu coração e trabalhar o coração daquela pessoa. E Deus faz isso. A gente vive isso e Deus faz para a glória dele. O Espírito Santo, quando ele nos incomoda, ele age por nós. Quando a gente entrega, irmão Edson, quando a gente entrega, ele vai fazer. É nesse momento que a gente tem que parar tudo e falar para o Senhor: Senhor, eu sozinho não vou conseguir, mas se o Senhor habitar, se o seu Santo Espírito agir a meu favor, eu confio que essa situação, essas circunstâncias
vai mudar para a glória do teu nome. E Deus faz um milagre na nossa vida. Auto-perdão, seu coração agradece. O principal motivo é que a prática da indulgência se mostrou capaz de diminuir a pressão arterial em diversas pesquisas. Eu falei da pressão arterial. Você fica preocupado, fica nervoso, aquilo vai tomando conta do seu sentimento, do seu coração, e o seu coração vai acelerando, você vai ficando preocupado, dói a cabeça, dói a nuca, aí começa a tomar remédio, e aí a situação só vai se agravando. Por quê? Porque nós não queremos obedecer o que Deus está mandando a gente fazer, perdoar. Mas não adianta fazer só por fazer. Tem que ser de verdade. Porque se eu fizer só de boca, não vai adiantar, eu tenho que fazer de coração. Tem que mudar realmente a minha postura, a minha conduta, a minha relação com aquela pessoa. Agora, na Bíblia também a gente aprende o seguinte: se possível for, tendes paz com todos. Eu orei, eu pedi perdão, eu me aproximei da pessoa, tentei reparar o erro cometido, mas a pessoa não quer aceitar de jeito nenhum. Eu vou continuar orando por ela e vou pedir para Deus agir nesse sentido. Se for possível, eu estarei novamente no contato com aquela pessoa. Se não for possível, eu continuarei orando pela pessoa. É o meu irmão, assim como eu também. Eu não posso deixar isso tomar conta do meu coração, porque eu vou estar travado. Não adianta, nem a oferta nós vamos aceitar aqui. Não adianta trazer o dízimo, trazer a oferta, se eu estou contra o meu irmão. A gente aprende isso. A gente só tem que aprender a praticar mais. E isso não é só aqui, em todo lugar. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Mas se nós não reconhecermos a nossa fraqueza, a gente vai continuar caminhando em círculo, e nunca vai evoluir. Tem um caso emblemático, que ocorreu há mais de 20 anos atrás, porque a questão financeira, a questão de herança, ela mexe muito com muitas pessoas. Tem um caso emblemático nosso aqui no Brasil, da Susana von Richthofen, Ela, com 19 anos de idade, ela estava namorando um dos irmãos cravinhos, eu esqueci o nome, eu sei que um acho que é Daniel, o outro eu não sei, mas enfim, os pais não aprovavam o namoro, e eles eram muito ricos, tinham muito dinheiro, ela tinha um irmão, e ela acertou com eles, estou falando bem por alto, Ela acertou com eles, eles chegaram à casa dela à noite, e eles tramaram esse plano para poder ela ficar com a herança e dividir entre os 3. E aí eles fizeram isso. Concluíram esse plano, mas foi descoberto. E aí, por causa de uma simples, uma questão dela pessoal com a família, que os pais não aceitavam o namoro, ela quis praticar essa ação e trouxe consequências graves para ela, para o seu irmão. Até hoje o rapaz vive muito mal. As consequências disso foram consequências desastrosas para a vida dela, para a família dela, acabou com a família dela. Enfim, porque ela não quis obedecer os pais. E nós, como filhos, a gente tem que obedecer ao nosso pai, principalmente a Deus. Mas na Bíblia também nós temos alguns exemplos do perdão. E um dos exemplos que me chamou bastante atenção, que me chama atenção, é o exemplo de José. José, ele foi traído pelos irmãos dele. Eles, entre si, resolveram, porque o José, ele contava os sonhos dele, E aí os irmãos vendo aquilo, ele é mais novo do que nós somos mais velhos, ele não é melhor do que nós. Por que ele vai querer ser rei? Vai querer dominar sobre nós? Até o próprio pai dele contestou quando ele falou um dos sonhos dele, E aí ele seguiu essa caminhada. Eu não vou falar a história ipsilíteres, mas eu vou falar bem resumidamente. José foi traído por eles, mas só que não importou o que tramaram contra ele. Um dia a verdade vem e verdadeiramente quem é quem vai ser mostrado face a face. Seja qual for
o que a pessoa, seja quem for, seja qual for a situação, Deus mostra para a gente qual é a vontade dele em nossa vida, o que ele quer que nós façamos para que a sua vontade cumpra-se em nossa vida. E foi assim com José. E José estava agindo normalmente, pois não sabia o que estava se passando pelas costas dele, mas quem estava agindo contra ele estavam agindo de má fé. E aí fizeram o que fizeram, mas só que lá na frente aconteceu que os irmãos de José tiveram que falar a verdade para ele. Tudo foi esclarecido, e José, num dos momentos que ele fala aquela situação toda, que ele conversa com os irmãos dele, ele fala: eu estou fazendo isso não é por mim e nem por vocês. Eu estou fazendo isso em obediência ao Senhor. Porque Deus quer que eu faça isso para que a vontade dele, para que as promessas dele, para que o plano dele se cumpra. E foi isso que aconteceu. Os planos do Senhor se cumpriram na vida de José, e ele foi bênção para a família dele também. Ele perdoou a família dele. E uma observação que eu quero deixar, irmãos, é que nós não sejamos aqueles que estejamos praticando as mesmas atitudes dos irmãos de José. Pois a mão do Senhor é pesada e ninguém escapa da sua justiça. Se por acaso tem alguém que já praticou, ou esteja pensando em agir de alguma forma contra alguém, é tempo de rever, parar, pensar. Mesmo que seja por causa de um desentendimento qualquer, aí você fala no seu senso de justiça, você pode querer, não, eu vou fazer isso para ele poder aprender. Eu vou dar uma lição para ele ou para ela, para que ela possa entender que comigo não pode fazer isso, que não sai barato. Não vai ficar impune porque ela me tratou dessa forma, eu vou fazer ela sentir o mesmo que eu senti. Nós não temos esse poder, nós não podemos fazer isso. Outro exemplo que nós temos na Bíblia também, um exemplo que toca muito também, é o filho pródigo. E eu destaquei aqui a reação, a conduta do pai, a conduta do irmão que pediu para sair de casa e a conduta do irmão que ficou em casa. Cada um deles, eu separei ali, teve uma conduta diferente. Vou pedir que abra a Bíblia em Lucas 15, de 11 a 32. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci as tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. E aí a gente vai tratar. Primeiramente eu vou falar sobre o irmão, o filho que se abandonou. Ele teve uma atitude de arrependimento. De repente a pessoa vai falar: lógico, é muito fácil ele se arrepender. Ele pegou todos os seus bens, foi viver uma vida, né, de rico, de milionário, gastou com tudo que nós vimos ali, com prostitutas, com festas, com bebidas, aproveitou o momento ali, gastou o dinheiro que ele tinha, né? A gente pode fazer uma comparação aos dias de hoje. A pessoa que tem dinheiro, como é que ela vive, né, se esbaldando aí no mundo, porque o mundo traz muitos prazeres carnais, né? Foi isso que ele fez naquela época. E aí só que o dinheiro acabou. Um dia acabou e ele teve que voltar para casa. Ele chegou a esse pensamento: vou voltar para casa porque na casa do meu pai todo mundo se alimenta bem, até os empregados comem melhor do que eu estou comendo, vivem melhor do que eu estou vivendo. E eu vou querer comer, vou querer viver como se fosse um empregado do meu pai. E aí ele voltou para casa, pediu perdão ao pai. E aí: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí o pai, agora eu vou falar a atitude do outro irmão. O pai o recebeu, mas vou falar mais sobre isso. Para mim, a meu ver, a atitude do irmão dele foi de ciúme e de egoísmo. Porque o pai mesmo falou para ele: teu irmão estava morto e reviveu. Ele voltou para casa, estava afastado, mas ele voltou para a gente, voltou para o nosso lar. Ele é seu irmão, eu amo você, eu amo seu irmão, mas ele estava afastado, ele estava morto, estava perdido e voltou para o lar. Era isso que a gente queria, isso que eu tinha no meu coração, que meu filho voltasse para casa. Eu estava sentindo a falta dele, eu sinto a falta dele. Qual o pai que não sofre com o afastamento de um filho, quando o filho vai para o mundo, quando o filho se perde nas drogas, na bebida, nos vícios, quando o filho se afasta da presença do Senhor, os pais já ficam tristes, já ficam pensativos, mais preocupados, porque não sabe o que pode acontecer com o filho. A gente sabe como é que estão as coisas que acontecem no mundo aí, que o inimigo coloca para poder matar, roubar e destruir vidas, destruir famílias, destruir os lares. Ele usa diversas artimanhas para poder destruir. E essa atitude do irmão dele, ele encheu-se de ira e não quis entrar na festa para comemorar a volta do seu irmão. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho para ele. Ele achou que o pai dele estava dando mais importância para o irmão dele do que para ele. Eu também sou filho, inclusive hoje minha mãe está fazendo aniversário. Ela disse que não faria nada no dia do aniversário dela. Eu ia trocar com o Enéas para
está falando na semana passada, ele essa semana. Mas como ela falou que não ia fazer nada, eu falei, não, então vou manter o dia 28 que eu já tinha agendado com o pastor Edgar. Mas a atitude desse irmão mais velho foi uma atitude realmente egoísta. Porque, para mim, não demonstrou em nenhum momento, ele demonstrou amor pelo irmão dele. Para mim também ele não deixava de pensar nos bens. Mesmo que ele estivesse junto ao seu pai ali, continuou vivendo com seu pai, mas ele também estava pensando nos bens. Porque quando o irmão dele volta e ele tem esse tipo de reação, é porque ele não devia amar o irmão dele. Acho que ele estava amando mais os bens do que o irmão dele. Ele achava que o pai tinha que reconhecer somente a ele e não dar valor ao irmão dele que estava perdido e foi achado. A ovelha perdida que voltou para casa, voltou para o lar. Ele não se preocupou com o irmão dele. Mas o pai se preocupou com o irmão dele. O pai devia todos os dias estar pensando no filho que estava fora, filho que estava perdido. E o pai devia orar, devia de pedir a Deus todos. Eu estou fazendo uma analogia com o que a gente faz hoje. Como o pai que tem o seu filho que se afasta do lar, se afasta de casa. Quantas pessoas a gente vê na rua aí, quantos mendigos, pessoas que vivem debaixo das marquises aí, refém das drogas, refém do álcool, refém de prostituição. A gente passa nas ruas, a gente vê na Avenida Brasil, Cracolândia, muitas pessoas perdidas aí, escravizadas pelo inimigo, escravizadas por Satanás, pelo vício. E quantos pais que estão preocupados? Quantos pais que estão de joelhos dobrados, virando as noites, orando por seus filhos para que seu filho volte para casa? E é isso que esse pai devia fazer. Vou orar pelo meu filho vai voltar para casa. E aí o pai falou assim o pensamento dele foi, o sentimento dele. Estando ainda longe, o filho estava longe, seu pai o viu. Imagine a gente agora assim, um cenário, uma situação hipotética. Um pai, lá em cima no seu apartamento, no seu prédio, ou então na varanda de sua casa, com seu filho afastado de casa há 5, 6, 7 anos, filho que estava teoricamente perdido, e aí o pai avista de longe aquele filho. O pai todo dia ele se debruçava sobre a janela do prédio, ou da varanda, do seu quarto, e ficava imaginando, que dia meu filho vai voltar? Será que meu filho vai voltar? Senhor, traga meu filho de volta para casa. Eu confio que o Senhor pode fazer isso. E aí o pai avistou o filho, e cheio de compaixão, correu para ele, e o abraçou e o beijou. E o milagre aconteceu. E aí a resposta da oração dele se cumpriu. E aí o que ele falou? Qual foi a reação dele para com o outro filho? Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Por mais que aparentemente tudo esteja perfeitamente bem com o filho, não tira os olhos dele, o pai não tira. Por mais que esteja tudo bem com o filho, o pai sempre vai olhar para o filho. Está tudo bem hoje, mas amanhã o filho vai sair de novo. O pai vai se preocupar com o filho. Não podemos impedir. A gente não pode impedir do filho caminhar. Ele vai ter que caminhar com as próprias pernas. Mas nós acreditamos, nós confiamos que o Senhor vai estar guardando o nosso filho. Agora imagine o filho que está perdido, que se afastou, que deixou o pai, deixou a família e foi viver a vida. Como é que fica o coração do pai? O pai estava demasiadamente feliz porque o filho que estava perdido retornou para casa e, ao mesmo tempo, ao ser interpelado pelo filho que sempre esteve ao seu lado, demonstrou que reconhecia a sua importância e o valorizava por não tê-lo deixado e sempre permanecido em tua presença. O pai não estava de olhos fechados para o filho que estava do lado dele. Ele sabia que podia contar com aquele filho dali. Tudo que o pai tinha, todos os bens,
todas as terras, toda a herança já era dele. Ele, no coração dele, ele estava descansado. É meu filho também, eu o amo, e tudo que está aqui, ele sempre esteve comigo, e tudo é dele, tudo é para ele. Mas só que o meu outro filho também voltou, também tem que cuidar desse meu filho. E aí o outro filho não pode ter ciúme, porque o pai está cuidando também. E um dia ele vai ser pai. E aí ele vai entender a preocupação do pai. Não tem filho melhor do que outro filho. Se alguém pensa dessa forma, eu já vi situações de filhos reclamando e já vi tratamento diferenciado. Infelizmente, a gente vê que acontece isso, de pais que tratam o filho de forma diferente. Mas não é para ser assim. Isso é falta de sabedoria, é falta de obediência. Será que Deus cuida de nós de forma diferente? De mim, do Luiz Matos, do Bira, do Sandro, do Márcio, do irmão Edson, do Kleber, do Michel, de todos nós aqui. Deus não cuida, Deus não olha para nós de forma diferente. Todos nós somos iguais perante o Senhor. E aquele filho que voltou era igual o irmão que estava lá. E o pai via os dois da mesma forma. Então, se por acaso alguém conhece, alguém pratica esse tipo de comportamento, essa atitude de tratar o filho de forma diferenciada, para com isso, em nome de Jesus. É lógico que cada filho tem uma forma de agir. Você vai tratar cada um de uma forma específica. Tem um filho que você vai ter que conversar mais um pouquinho, vai ter que direcionar mais um pouquinho, e tem outro filho que você vai descansar mais nesse aspecto, mas tem outro aspecto que você vai poder se preocupar com ele também. Mas é bom você deixar isso bem claro. Se eu tivesse 5 filhos, se eu beijasse um filho, quando eu for trabalhar, eu beijar um filho, eu vou beijar todos os filhos. Quando eu for orar, eu vou orar pelos 5 filhos. Quando eu for dar presente, tem que dar presente para os 5 filhos. É Natal, aniversário é cada um na sua. Mas o amor não pode ser diferente. O amor é igual. Deus ama todos nós de maneira igual. Deus não nos ama de forma diferente. Todos nós somos especiais para o Senhor, não importa. Ah, mas eu me converti hoje. Você que está há 50 anos na igreja, Deus ama mais você do que a mim. Não, Deus ama você igual Ele me ama. Todos nós somos filhos de Deus. A partir do momento que a gente reconhece a soberania de Deus em nossas vidas, a partir do momento que a gente reconhece como Senhor, sendo o Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo sendo o Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele nos chama de filho. Nós somos tratados como filhos do Senhor. Todos somos filhos de Deus. Romanos 12, 21 fala assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu já estou terminando. Esse sentimento do perdão, esse sentimento em que a pessoa tem de não perdoar, eu entendo que às vezes nós, como seres humanos, como falho que nós somos, a gente quer se sentir superior a Deus. Ele deu exemplo para nós. Eu perdoo quantas vezes forem necessárias, meu filho. Mas você tem que pedir perdão. Você tem que dobrar seus joelhos. Você tem que se arrepender. A sua vida tem que ser transformada, realmente. Eu tenho que ver a transformação. Eu tenho que ver a sua conduta. Eu tenho que ver a sua mudança de atitude para eu poder confiar em você. Porque se você continuar a fazer tudo o que você fazia antes, você não mudou. Você pediu perdão por pedir. Você não pediu perdão de verdade. E aí, quando nós pedimos perdão de verdade, a obra do Senhor, ela se completa em nossa vida, assim como se completou na vida de José. Porque José, independente da situação que ele estava vivendo, ele continuou seguindo o caminho dele, obedecendo ao Senhor. E ele foi seguindo, e Deus falou: vou cumprir o meu propósito na sua vida. E ele foi caminhando, e as coisas foram acontecendo, e as promessas de Deus foram se cumprindo na vida dele. No meio do caminho tiveram intercorrências, mas mesmo assim ele continuou firme no propósito.
E Deus cumpriu a vontade dele na vida de José. E José foi bênção para toda aquela geração. Todos nós provavelmente precisamos, em algum momento, de perdoar alguém de nosso relacionamento, seja familiar, seja na igreja, seja no trabalho, em outro lugar qualquer. O importante destacar é o quê? Por mais que seja a decepção ou a ferida, temos que perdoar e nos libertar dessa dor e angústia que nos aflige. Assim como devemos saber pedir perdão. Não podemos jamais esquecer o sacrifício que o Senhor fez por nós. Todas as nossas dores, pecados, mágoas e aflições ficaram na cruz. Quem somos nós para não perdoarmos uns aos outros? Devemos deixar o orgulho, a altivez de lado e aprendermos a perdoar. Se a gente aprender a perdoar, a gente vai livrar de nossas costas, de nossa mente, uma série de problemas. E aí a gente vai dormir mais tranquilo. Vão acontecer situações que a gente vai ter que perdoar, vão acontecer situações que a gente vai ter que pedir o perdão, mas nós temos que fazer, porque senão aquilo ali vai ser um empecilho na nossa vida, na nossa caminhada. Não adianta também eu estar aqui falando sobre isso e não praticar. Não adianta a gente estar ouvindo, domingo a domingo, a palavra de Deus, eu não praticar o perdão, eu não praticar o amor, eu não servir, eu não ser suporte, eu encorajar e a edificar. Porque com a nossa própria vida, nosso próprio exemplo, nossas próprias atitudes, elas vão edificar a vida do nosso irmão. A atitude de perdão é uma atitude grande, não é uma atitude qualquer não. Assim como o amor também, mas o perdoar é uma atitude de pessoas que têm a mente sábia, porque ela está cumprindo, está sendo sábia, obedecendo a Deus. E aí Deus reconhece essa submissão à vontade dele e abençoa, e nos abençoa. E para isso, tem um cântico, Michel, não sei se vocês podem colocar, Sara. Quero voltar ao início de tudo. Pode ser só, se vocês puderem dirigir para mim. Esse cântico, ele nos remete ao passado, ao início de tudo. Primeiro amor. Quando o cristão, a gente ouve falar sempre isso na igreja, quando o cristão ele está sempre no primeiro amor, ele nunca deixa de observar os mandamentos recíprocos. Esses mandamentos recíprocos estão sempre na mente dele. No seu dia a dia, no seu caminhar, ele nunca vai esquecer. É por isso que a gente a cada dia tem que lembrar disso. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Se eu me arrependo, eu peço perdão. Se eu me arrependo, eu posso perdoar também e ser perdoado. E o auto-perdão também, a gente não pode ficar se flagelando com aquele sentimento de que eu fiz o mal para a pessoa. Sim, eu fiz. Só que eu reconheci o meu erro. Eu pedi o perdão e eu tenho que me perdoar também. Eu não posso viver com aquilo nas minhas costas mais. Porque o Senhor levou sobre a cruz tudo isso. Todas as dores, todas as mágoas, todos os ressentimentos, toda a preocupação que eu tenho em minha mente, Jesus levou sobre ele. Então eu tenho que caminhar assim, com esse pensamento. Mas o inimigo vai querer trazer a lembrança, tudo isso, todo o peso do passado. Mas o Senhor levou sobre ele, naquela cruz. E nós estamos livres de tudo isso, porque ele nos libertou. E por isso nós devemos voltar ao primeiro amor.